Olá pessoal, olá, já temos alguém nos assistindo. São agora 19h54. A nossa live de hoje é a espiritualidade na liderança. Bom, nós vamos fazer uma live também curta, 30 minutos apenas. Essa live de hoje é para levantar aquela questão se um líder deve ser espiritual ou não. Hoje temos muitos líderes que somos doutos em muitas ciências, gestão empresarial, administração, muitas outras coisas. Mas o mais importante na liderança cristã e a espiritualidade, onde é que fica? Bom, eu convido você a abrir a sua Bíblia, em Timóteos, segundas de Timóteos no seu capítulo 2. Segundas de Timóteo no seu capítulo 2, versículo 15. Esse texto normalmente muitos só ouvem quando estão frequentando um curso de obreiros. Mas isso aqui é para todos nós. Depois nós vamos falar um pouquinho desse termo obreiro. Mas o texto diz o seguinte: seja um bom obreiro. Um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho e que ensina corretamente a palavra da verdade. Essa é uma versão de hoje, na Bíblia Viva. E eu acho que esse texto é muito, mas muito importante para cada líder. Eu vou tentar traduzir na linguagem de líderes, que seria assim: seja um bom líder, um líder que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho e que ensina corretamente a palavra da verdade. Ou seja, o trabalho de um líder é guiar. Mas a grande pergunta que se faz é: guiar para quê? Guiar para onde? Ok? Nós guiamos para a salvação. Para onde? Guiamos para Jesus. Pois Jesus é a salvação. Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, todos nós líderes temos de alguma maneira de orientar os nossos liderados para o caminho em que deve seguir. E esses liderados só serão bem liderados se você também estiver examinando a palavra da verdade corretamente. Porque eu disse numa das lives, os nossos liderados acham que o líder sabe de tudo. Eles perguntam de tudo no líder. Qualquer uma das questões que ele tiver, não importa se for na escola, se for na sua vida, ele questiona sempre a liderança da igreja, a liderança do clube, a liderança da escola, porque ele acha que todo que é líder tem resposta para tudo. Hoje nós vamos também abrir uma série de tópicos dentro disso que tem a ver com espiritualidade. Você já percebeu que muitos dos nossos líderes, aqueles que são mais experientes, estão agora cansados e alguns hoje vivem com medo de fracassar? Bom, é agora o que existe. Só que nisso aqui é levantada outra grande questão: os novos líderes, Você também já reparou que os novos líderes, em vez de estarem instruídos na palavra, eles estão instruídos naquilo que é demonstração de que eles conhecem uma certa verdade. Por exemplo, muitos de nós conhecemos vários livros, vários manuais, vários filósofos, mas não conhecemos o verdadeiro filósofo, o verdadeiro livro, o verdadeiro mestre, que é Jesus. Eu quero que você também vá aí interagindo conosco. Nós temos apenas 30 minutos. Eu vou abrir vários tópicos que eu exibi aqui, preparei alguns na minha tela que vocês não conseguem ver.
Temos algumas pessoas já nos assistindo. Quem quiser interagir é só deixar aí um comentário. Bom, nós vamos passar para você 10 estratégias. Essas 10 estratégias vão ajudar alguns a serem bons líderes, mas também poderá ajudar alguns a serem maus líderes. E acho que compliquei a coisa, né? Mas não. Vai ajudar alguns a serem bons líderes se aplicarem corretamente. Vai ajudar alguns a serem péssimos líderes se aplicarem incorretamente cada tópico que vamos apresentar. Primeiro, o líder deve conhecer a estratégia que vai passar. Que existem, na verdade, muitos líderes que iniciam o seu trabalho sem um devido preparo. Tem a ver com a preparação. Por vezes nós não estamos preparados para uma determinada atividade, não estamos preparados para um determinado evento e nós não queremos admitir. E uma citação de um autor desconhecido diz que o obreiro despreparado, ao invés de trazer crescimento para o reino de Deus, acaba trazendo prejuízo para a obra do Senhor. Ou seja, um líder sem preparo, ao invés de fazer crescer o rebanho, ele faz o rebanho decrescer. Ele faz os seus liderados terem uma fé raquítica, uma fé muito pequena, ok? Uma fé baseada em emoções. Hoje nós, por vezes, como líderes, vendemos mais emoções aos nossos liderados do que salvação a eles. Nós não passamos a ideia de salvação e santificação aos nossos liderados. Quando já temos aí, antes que eu siga, dizer que no domingo nós teremos uma outra live que não vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre inclusão social, a pedido também de alguém. Só para dizer que a live de hoje, o tema foi sugerido por alguém que está agora a assistir. Espero que você também possa sugerir mais temas. Temos aí alguém, acho que alguém enviou um comentário. Pois vamos ler daqui a pouquinho. Bom, eu falei do primeiro passo, que é o preparo. Esse preparo, além de ser espiritual, também deve ser naquilo que é a redação. Redação, área escrita, né? Na hora de passar uma informação. Muitos de nós, por não estar preparados, eles passam a informação de uma maneira cansativa aos seus liderados. Também isso tem a ver com a espiritualidade. Imagine Jesus pregando para 5.000 pessoas. E aquelas 5.000 pessoas parece que não se aborreciam mesmo com fome, não iam embora. Será que não iam embora porque estavam sendo cativados, atraídos? Ou eles queriam uma outra coisa, a personalidade de Jesus, a fama de Jesus? Talvez uma das duas, ou talvez as duas também. Mas eu acredito que Jesus sabia sintetizar bem as coisas, ok? Alguns de nós passam muitas informações aos nossos liderados, mas essas informações por vezes são repetidas. Nós não conseguimos fazer a síntese daquilo que é importante. Outra coisa muito importante sobre liderança cristã é que nós não colocamos em prática os conhecimentos que nós temos adquirido. E esquecemos que as pessoas que nós lideramos, elas não é para ouvirem mesmo. Olha, hoje temos convidado aqui no nosso pequeno estúdio, né? Hoje temos 2 líderes que decidiram assistir ao vivo. Não vou citar os nomes deles, talvez mais tarde eles vão lá comentar mais tarde. Olha só, você tem notado que eu falei de preparo. Olha só para as empresas já. Você que vai assistir. As empresas hoje oferecem seminários, oferecem cursos para treinamento sobre liderança aos seus funcionários. Você já percebeu isso? E eles gastam muito. Algumas empresas gastam 150 mil, 200, 300 mil kwanzas para um curso sobre liderança.
Mas por quê? Eles têm um olho no lucro, ok? O lucro financeiro, a imagem a passar da sua empresa. Nós, como cristãos, nós devemos investir também na liderança. Eu não falo investir dinheiro, eu falo investir tempo e esforço. Por quê? Porque para ganharmos almas, nós devemos entender que nós devemos treinar, ok? Um líder não sabe tudo, mas um líder vai à busca de tudo, ok? Para saber. Então devemos ter sempre esse mecanismo. E hoje a nossa liderança tem todos os mecanismos possíveis. Tem a internet, que consegue ver conteúdos sobre liderança, mas também a olhar os nossos conteúdos sobre liderança, você tem que contextualizar, ver o contexto do teu território e, o mais importante, ver se aquilo é de acordo com a Bíblia Sagrada, porque a maior parte dos conteúdos sobre liderança, eles vão mais naquilo que tem a ver com valores, vão muitas vezes naquilo que tem a ver com dinheiro. E nós lidamos com almas. E para obtermos melhor trabalho na igreja, no clube, nós devemos buscar sempre o conhecimento. Mas essa busca de conhecimento não é para engordar o nosso ego, para dizer que o líder sabe disso e o líder sabe daquilo. É apenas para instruir. Ou seja, quando você é líder, deve aprender a treinar também outras pessoas para te substituírem. Segundo passo, eu falei que o primeiro passo tem a ver com o preparo. Segundo passo é fazer a autoanálise. É importante fazer sempre a autoanálise. Analisar o seu padrão de comportamento. E se você fazer isso, você vai descobrir se você é um bom líder ou não. Ok? Se você fazer sempre a autoanálise. Mas existem momentos que nós, como líderes, não conseguimos nos autoanalisar. Porque achamos que nós já somos os top. Tá a ver? Passamos em muitos cursos, várias experiências com americanos, brasileiros, temos muitas especialidades, etc. E achamos que já somos os pais grandes. Mas a autoanálise é necessária. Ou também você pode fazer com que os teus liderados analisem você. Ok? Também você pode fazer uma análise desse tipo. E, como exemplo, existem, na verdade, muitas pessoas que buscam resolver tudo na oração. Existem pessoas assim, que tudo que elas fazem é dizer que é na oração. Tudo é oração, tudo. Para todos os problemas, todos os desafios, estratégia, eles têm a mesma resposta: vamos orar. Eu não sei se vou chocar alguém, mas a oração é pedir e fazer com que aquele que você pede, que é Deus, trabalhe por meio de você ao ponto de ir buscar estes resultados. Ok? Eu falei que existem pessoas que resolvem tudo lá, né? Tudo no altar, mas por vezes eles oram e depois os seus frutos são diferentes. Isso acontece por vários motivos, ok? Isso acontece por vários motivos. Alguns dos motivos é orar sem estudar a palavra. Sim, eu conheço pessoas, né, que oram muito. Tem muito tempo de oração, mas não estudam a palavra. Mas também tem pessoas que, leem muito a Bíblia, fazem o ano bíblico. Eles leem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas o tempo que eles têm de oração não é saudável. Eles oram muito pouco. E nessa caminhada cristã, nós já vimos muitas outras coisas. Mas a Bíblia nos apresenta um pormenor. Ele fala que devemos ser líderes equilibrados. Não basta apenas você orar. Você também precisa evitar toda espécie de pecado. Ok? Se você orar em pecado, é um pecado. É um pecado a mais. Não existe pecado grande ou pequeno, mas é um pecado a mais. Por exemplo, quem ora muito e não vigia, essa pessoa perde a batalha na oração. Ok?
Mas quem vigia muito e não ora, essa pessoa perde força na batalha. Então, junto dos seus liderados, você precisa de ter a espiritualidade em alta. Ter uma vida de oração. Porque você está trabalhando com vidas. E essas vidas estão caminhando para a eternidade. E essa eternidade ou é para ser salvo, ou é para estar perdido. Quero ver aí o teu comentário. Não sei se aí você tem algumas perguntas. Se tiver, queremos que você apresente. De lembrar que no domingo nós teremos uma live também especial. Amanhã não teremos apenas no domingo algo especial para você. Não sei se vai ser a live mais longa no domingo, mas vamos falar de alguns assuntos que importarão muito a você. Eu quero ler para você um texto para fechar esse segundo tópico. Esse texto nós encontramos em Atos 19, versículo 13 a 16. Tem uma narração muito impactante, para mim ela é impactante. Diz assim: alguns dos judeus que viajavam de cidade em cidade, expulsando demônios, tentaram usar o nome do Senhor Jesus para libertar aqueles que estavam possuídos por demônios. Eles disseram: eu lhes ordeno que saiam, em nome de Jesus, a quem Paulo proclama. Os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era sumo sacerdote, estavam fazendo isso. Mas o demônio lhes disse: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas quem são vocês? E o homem que tinha esse demônio se lançou sobre eles e, dominando-os a todos, bateu neles até que fugiram daquela casa, nus e feridos. Manos, como líder que você é, você está entrando em uma batalha espiritual. Se você não estiver preparado, vai levar surra. Eu não falo aquela surra corporal, você vai ser derrotado. Porque a tua liderança só fará sentido se você conduzir pessoas para Canaã. Se você conduzir pessoas para o lar prometido, ok? Para a terra prometida. E se você não estiver preparado, até o inimigo vai questionar: quem é esse líder? Eu conheço o líder dos líderes, Jesus. Eu conheço o líder Davi. Mas não conheço este líder. Quem é ele? Porque você não tem uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra. Então, liderança também é isso. Liderança não só está na frente das pessoas. Liderança também está nos bastidores, orando pelos seus liderados. Liderança está nos bastidores, estudando a palavra de Deus para ensinar os seus liderados. Eu vou para o terceiro tópico, que é o terceiro passo. São agora 20 horas e 13 minutos. Eu falei que vamos apenas 30 minutos, vamos cumprir. Perfil. Bom, não sei, né, se existe um perfil certo para líderes ou para liderança. Se existir, você depois lá nos comentários poderá dar também a tua opinião. Mas um versículo também que eu quero partilhar contigo. Esse versículo é parte daquilo que são os ideais dos desbravadores. Ok? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. Diz o seguinte: conserve a sua fé e mantenha a consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Como líder, eu posso afirmar com convicção que um ótimo líder precisa ser sábio.
E a sabedoria vem por meio da oração e estudo da palavra. As duas coisas juntas. Se você separar uma delas, você vai andar, vai ter uma liderança que vai mancar. Ok? Você será um bom líder na palavra, será um bom líder, aquele líder conhecido por muitos, mas diferente em todo outro aspecto. Outra coisa que é importante nisso é ter uma vida, já falei, uma vida de oração, né? E eu queria citar mais um versículo, nós daqui a pouco vamos fechar, citar um versículo que é o Mateus 25. Mateus 25, versículo 40, 41. Diz assim: depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então, disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Todos os homens e mulheres de Deus que foram usados pelo Senhor, eles oravam, sabe? Eles oravam muito. Hoje nós não temos o hábito constante de orar. Eu falo nós não temos o hábito constante de orar. Basta você ver em nossas programações, basta você notar isso, que tem sempre a oração inicial. Mas antes da oração final, há muito tumulto. Você sabe por que há muito tumulto? Porque eu e você como líder temos falhado. Eu vou contar 2 momentos. Uma das vezes, eu fui para um distrito em que foi colocado delegado de um evento, de umas Olimpíadas. E no momento para se dar o resultado, eu chamei a diretoria de cada clube, informei-lhes os resultados. E eu disse: coloquem vossos clubes em parada e nós vamos transmitir os resultados para eles. E alguém disse assim: líder, antes de dar os resultados, vamos orar. E a maioria das pessoas acharam que é certo isso. E eu disse: manos, vamos orar antes dos resultados, por quê? Falaram que através do tumulto pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E eu disse o seguinte: manos, antes de orar, nós vamos explicar, nós vamos orar depois de dar os resultados. E em parada eu disse para os meninos o seguinte: manos, a oração é parte importante de nossa programação. Antes de um programa, a gente ora muito, pedimos Deus nos ajude, faça com que o nosso programa não bata na rocha, faça com que o nosso programa saia bem. Mas quando o nosso programa está indo num bom caminho, nós esquecemos de orar, dizendo assim: Deus, agradecemos pela atividade, porque achamos que alguns farão confusão. E eu expliquei o seguinte: manos, nós vamos dar resultados. Devemos questionar quem tem alguma dúvida sobre os resultados. E aquele que tiver um comportamento indecoroso, não importa qual é a pontuação do seu clube, ele perde logo a pontuação, só por aquele comportamento. Eu me lembro que nós passamos resultados e muita gente olhava para mim porque estava a nascer aí nos meninos já algum tumulto. Mas eu perguntei: quem entre vós acha que houve fraude? Coloque as mãos no ar. Ninguém colocou. Quem entre vós acha que o resultado foi injusto? Coloque a mão no ar. Ninguém colocou. Eu pedi: vamos orar. E eu me lembro na oração, eu disse assim: amado Deus, nós somos falhos, nós somos fracos, mas por favor, faça com que ao sair daqui nós tenhamos um espírito daqueles que querem alcançar o reino dos céus. Nós terminamos a atividade, eu fui um dos últimos a sair e não houve tanta confusão. Um outro momento que eu quero partilhar contigo é o seguinte: num dos nossos ensaios, eu era capelão do clube e eu via que todas as orações eram feitas em pé, as primeiras orações. Não é errado orar em pé ou de joelhos, prestem agora atenção. O que causa alguma falta de reverência e também falta de humildade?
Eu disse para o pessoal, vamos agora ajoelhar. E os meninos não queriam, porque eles achavam que a primeira oração era sempre feita em pé. E eu falei para eles, não. A oração feita de joelho é para que você que ora perceber quão pequeno tu és e quão grande é o teu Deus. Hoje os nossos meninos, alguns, quando você vê na igreja, pessoal, vamos orar, alguns murmuram, porque não entendem esse ponto, humilhar-se perante Deus. São agora 20 horas e 20 minutos, eu acho que foi bom, né? Aqueles que estão comentando e aquele pessoal que vai partilhando a nossa live de hoje. E eu quero terminar apenas com mais um texto, porque nosso tempo, nós combinamos apenas 30 minutos, já vamos com 20 horas e 21 minutos. Eu vou ler um texto, Colossenses 4, versículos 5 até 6, que diz o seguinte: sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles, que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Manos, esse texto é forte para você que é líder, esse texto é forte para você que é liderado. Liderança é influenciar vida. Existem pessoas que não vêm na igreja por culpa da tua liderança. Existem pessoas que fogem de Jesus por culpa da tua liderança. Mas existem também aqueles que não chegam a conhecer Jesus porque conhecem você. Ok? Quando eles conhecerem Jesus por meio de você, eles estarão agradecidos. Primeiro, por te conhecerem e por você ter mostrado Jesus. Terminamos hoje a nossa live. Foi agradável. Eu aqui não tive hoje a visualização dos comentários lá. Não sei se está a haver alguma interação. Mas ao terminar a nossa live, eu vou ler cada comentário. E nunca esqueça, deixa aí sempre sugestões para as nossas lives. Eu recebi uma sugestão que as nossas lives fossem realizadas sempre aos domingos, terças e quinta-feira. Então que Deus abençoe você profundamente e estamos juntos. Vá partilhando a live com mais pessoas. Que Deus abençoe você e seu ministério.